Paz de Cristo, irmãos, hoje nós vamos falar o segredo do cramunhão. Essa é boa. Não, vamos lá. Agora é sério. Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus e canal Graça e Conhecimento. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da história do inimigo das nossas almas, de Satanás, né? Muitas coisas que nós viemos pesquisando aqui, estudando. E a gente quer trazer aqui para vocês um estudo sobre esta questão. Devo lembrar para os irmãos que é um estudo às vezes um pouco especulativo. Porém, é uma questão, uma opinião nossa que nós temos sobre o assunto. Então a gente vai tratar sobre esse tema aqui hoje. Então antes de iniciarmos o vídeo, eu quero pedir para vocês se inscrevam nos nossos canais, canal Reino de Deus aqui, canal Graça e Conhecimento. Basta você clicar ali no botão de se inscrever e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você vai estar ajudando muito aqui o nosso trabalho, tá bom? Mas sem mais cerimônias, vamos falar um pouquinho aqui, irmãos. Essa questão de Satanás, do inimigo, do diabo, é uma questão muito interessante, irmãos. Por quê? Porque na verdade ele é um pouco misteriosa na Escritura e muitas vezes a gente não tem uma certeza relacionada à questão de Satanás. Porque alguns irmãos vão dizer uma coisa, outros irmãos vão dizer outra. Mas o que eu trouxe aqui para vocês é nós vamos ver baseado em algumas evidências na palavra, algumas coisas talvez vocês já conheçam, outras a gente vai trazer aqui umas questões novas. Você não foi convidada para aparecer na gravação, entendeu? Irmãos, existem muitas histórias especulativas sobre Satanás e a gente tentou trazer algumas informações sobre essa questão da história de Satanás, tá? Então a gente vai ver algumas tipologias e alguns pontos que estão na Escritura. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um texto muito famoso. E esse texto muitas pessoas acabam não querendo associar ele com Satanás. Por quê? Porque eles apenas veem ali o que está na frente. Então vamos olhar aqui primeiramente em Ezequiel capítulo 28, verso 11, que vai dizer assim: "Deu a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus." Um pause aqui, irmãos. É interessante você notar que um pouquinho antes ele vai trazer uma lamentação sobre o príncipe de Tiro. E aqui ele vai trazer uma lamentação sobre o rei de Tiro. São coisas importantes, por quê? Por que são coisas importantes, irmãos? Porque príncipe é filho de rei. Então às vezes as pessoas associam como sendo o mesmo personagem. Mas na verdade tratam-se de dois personagens. Então um vai ser o rei, que é nesse texto. E ali um pouquinho antes desse verso vai falar do príncipe, tá? É uma relação aqui com o anticristo, que seria como se fosse o descendente da serpente, porém aqui está falando do rei, que já é o pai desse descendente. Mas aí é uma outra história que a gente vai falar futuramente. E diz-lhes, assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobria: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro te se fizeram os engastes e ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o querubim da guarda ungido, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas. Eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Então vamos falar aqui um pouquinho. Irmãos, aqui nós vemos algumas questões muito importantes. De fato, o texto ele está falando sobre rei de Tiro. Você concorda com isso, né, Tiago Tício? Com certeza. Ele está falando de rei de Tiro, porém aqui você tem algumas expressões que não podem ser aplicadas ao rei de Tiro, de forma alguma. Primeiro, o que significa chamar o rei de Tiro de querubim da guarda ungido? Não tem o menor significado. Segundo, nós vamos ver aqui que tem uma expressão que não pode ser aplicada a homem nenhum. Tu era o sinete, né? Tu era da perfeição, formosura, diz aqui. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, todo homem nasce no pecado, todo homem nasce na iniquidade. Davi mesmo diz que na iniquidade eu fui gerado, no pecado eu fui concebido. Então essa expressão perfeito era nos teus caminhos não pode ser aplicada a um homem, né? E também no dia que fostes achado iniquidade em ti. Nós nascemos na iniquidade, irmãos, então já há essa questão de pecado em nós. Então ele está falando de um ser que foi criado. Geralmente pessoas, é dito que elas foram concebidas, que elas foram geradas, mas este aqui ele foi criado. É claro que Deus ele nos cria, ele faz todo aquele processo miraculoso dentro da mãe, mas sim a expressão gerar.
não é mesmo? Deus criou a humanidade como um todo, mas agora ele gera os homens nas suas mães. E aqui nós vemos que este aqui, ele foi criado em perfeição. Nós não somos gerados em perfeição, nós temos imperfeições. E aqui diz que ele era perfeito nos caminhos deles, desde o dia que fosse criado até que se achou iniquidade em ti. Então, olha só o detalhe do que o texto que o Israel estava lendo, ele vai começar a mostrar para nós agora, né? O texto diz assim, ó: na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecastes, e pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio aos brilhos das pedras, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espalhados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então, o que a gente vai começar a perceber nesse texto é justamente a queda de Satanás, né? O declínio desse personagem que ele vai começar a ser narrado desde antes da criação. A gente vai começar a perceber isso desde antes da criação, e nós vamos ver esse declínio, essa queda que está sendo narrada, terminando lá no livro do Apocalipse, né? Então a gente vai ver como Satanás, que ele tinha acesso à presença de Deus, ele começa a cair até o final, que a gente vai ver mais ou menos próximo ao final desse estudo, né? Então aqui, irmãos, olha que interessante, nós vemos aqui a expressão que ele era querubim da guarda ungido. É claro que você vai ver uma relação aqui que ela é muito semelhante a Adão. Algumas pessoas vão dizer, não, aqui está falando de Adão. Não pode estar falando de Adão aqui, irmãos. Primeiro, Adão em nenhum momento vai ser chamado de querubim. Não pode estar falando do rei de Tiro, porque o rei de Tiro, irmãos, ele não foi criado em perfeição. Pelo contrário, ele fazia parte das nações que tinha pecado. E não esteve no Éden. E não esteve no Éden. Você vai dizer, não, mas isso é uma figura de linguagem. Tudo bem. O que significa ser querubim? Né? Não faz sentido. Então o que nós entendemos aqui, irmão, é que ele está trazendo uma questão muito mais ampla. E eu vou mostrar para você como não pode estar falando de rei de Tiro. É claro que Deus ele utiliza a figura do rei de Tiro. Por quê? Porque o rei de Tiro, ele era provavelmente o homem mais poderoso naquele contexto. E havia um ser que agia por trás dele, que nós sabemos que é o inimigo. Irmãos, o inimigo, ele age nas pessoas mais poderosas no mundo. Ele age nos governos desse mundo. Então, os governos, eles estão sendo influenciados, sim, pelo inimigo, tá? Então, o rei de Tiro, naquele contexto, era um homem poderoso e Deus estava utilizando a figura dele, mas por trás ele estava trazendo uma mensagem sobre Satanás. Então, nesse primeiro momento, qual que é o quadro que você precisa desenhar na sua mente? O mapa mental que você vai começar a montar pecinha por pecinha no decorrer desse nosso estudo, dessa nossa meditação. Que aqui nós estamos vendo aonde Satanás, né, esse querubim ungido, é como se ele tivesse acesso à presença de Deus, né, tivesse acesso aos céus nesse momento. Mas por causa dessa iniquidade, dessas coisas que vão se achar no seu coração, nós vamos começar a ver a queda. Então nesse momento Satanás ele é um querubim ungido. Nós vamos ver que aqui nós temos uma figura de um sumo sacerdote, né? Por quê? Quando a gente olha para Moisés, Deus lá no Monte Sinai diz para Moisés, olha, sobe o monte, eu vou te mostrar um modelo do tabernáculo no céu, né? Aqui a gente não vai entrar na questão da divisão do tabernáculo e nem nada disso, mas a questão é o sacerdote, né? O sacerdócio que era oficiado nesse tabernáculo, que é um modelo do céu. Então quando Deus ele dá um modelo para Moisés, Moisés ele vem agora para a terra, ele faz um modelo e ele bota oficiais que vão oficiar no tabernáculo, que era um modelo do céu. E você vê que o sumo sacerdote, que era aquele que se achegava à presença de Deus, a arca, como a gente já tem visto que ela é um símbolo do trono, esse sacerdote ele tinha toda uma roupagem e ele carregava sobre o seu peito várias pedras, né? 12 pedras na verdade, para ser mais específico, com engastes de ouro e tudo mais.
Quando a gente olha para essa descrição do rei de Tiro, você vê ali várias pedras, engastes de ouro. É como se e ele ainda é chamado de um querubim ungido, né? A palavra ungido ali é o mesmo que Messias, né? Então a gente sabe que o verdadeiro sumo sacerdote hoje é Cristo, né? Mas a gente vê que é como se esses querubins eles tivessem um ofício sacerdotal, né, um ministério diante de Deus. E Satanás ele é como se fosse um sacerdote, uma figura de um sacerdote, mas é um sacerdote que vai ser desprezado, né? Porque ele não fez por merecer o seu ofício, aquilo que ele foi chamado para fazer, né? Perfeito. Então o que a gente vê aqui? Que o texto vai dizer que ele era um querubim da guarda ungido, tá? Então querubins, irmão, onde é que nós vemos a figura de querubins? Na arca, nós vemos desenhado dentro, né, lá do santuário, quando fala daqueles véus. E nós vemos que lá em Apocalipse vai ter a figura dos seres viventes. Que essas figuras dos seres viventes vai aparecer em Ezequiel como querubins. Então querubins eram seres que estavam diante de Deus, que estão na presença do Senhor. Então se aqui está chamando Satanás de querubim, provavelmente é porque ele tinha uma posição elevada, onde ele provavelmente estaria junto com aqueles querubins. Mas aqui a gente vê que achou-se iniquidade nele. Por ele ser muito sábio e na multidão do comércio dele, então ele veio o quê? Profanar os seus santuários. Você vê que fala de santuários, você vê que fala daqueles engastes, você vê que fala das pedras. Tudo isso é uma relação com o sumo sacerdócio. Tá? Então é como se ele fosse um tipo de sacerdote. Sacerdócio, ele utilizava engastes do mesmo modo que o sumo sacerdote utilizava. Então o que Deus está mostrando para nós aqui? Que ele era sim um sacerdote. Então a primeira prova que nós temos aqui, a primeira pista que nós temos é que Satanás ele oficiava no céu como sacerdócio. Então nós vemos que aqui havia um tipo de função que ele prestava. Olha o que interessante que fala aqui depois. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e reduzia sobre cinzas sobre a terra. Então vamos tentar entender isso daqui, irmãos. Olha que interessante, aqui fala que ele profanou os seus santuários. E nós vemos que desde o princípio até o final, irmãos, Deus mostra essa profanação do santuário. Primeiro nós vemos o Éden. O homem foi criado, foi colocado sobre o Éden. E quando ele foi colocado sobre o Éden, nós vemos que lá era tudo perfeito. E aí Satanás ele vai lá, mente para Adão e Eva e aquela criação foi profanada. Depois nós vamos ver que no contexto de Israel também, né, os filhos de Arão, eles vão profanar o santuário quando eles introduzem fogo estranho. Veja, Satanás está sempre de alguma forma querendo profanar aquilo que é de Deus. Nós vamos ver que, por exemplo, no contexto já mais para o futuro, nós vamos ver que no templo de Salomão, os reis, eles profanavam o santuário com as suas iniquidades. Nós vemos que lá no futuro diz que o inimigo ele vai entrar no santuário de Deus para profaná-lo. Então é uma característica que está presente em Satanás. É uma característica que fala dessa impurificação, desta profanação do santuário. Então o que o texto está nos mostrando é que de alguma forma Satanás trouxe algum tipo de impureza para o céu que não existia. Então fala aqui pela profanação dos teus santuários, tá? Rei de Tiro não tinha um santuário. Rei de Tiro não podia profanar os seus santuários, porque se ele fosse fizesse a relação com o santuário pagão, ele não seria perfeito nos seus caminhos. Então aqui você já vê uma evidência que não fala do rei de Tiro. E uma questão muito interessante aqui, irmãos, é que fala que, vamos ler de novo aqui, pela multidão das tuas iniquidades, veja, ele teve muitas iniquidades, e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Quer dizer, então Satanás ele fazia comércio no céu? Não. Mas Deus utilizou uma palavra que nós podemos entender o que aconteceu lá. Irmãos, comércio representa pessoas que elas querem cada vez ter mais. Não é mesmo? Quando você vai em Apocalipse, nós vamos ver que Babilônia faz o quê? Comércio. Então, o comércio ele gera poder. Então, percebe que a queda está falando aqui para uma questão de um comércio de iniquidade. Tudo se inicia nessa questão de comércio, onde provavelmente Satanás ele passou a exercer influência no céu em relação aos outros anjos, querendo cada vez ter mais poder. Este é o sentido de comércio aqui. E quando você vai para o final dos tempos, nós vamos ver que Babilônia ela vai exercer o comércio sobre a terra e ela vai ter autoridade sobre a terra. Então este é o sentido aqui de comércio. Não é que Satanás vendia coisas no céu, não, nem existia dinheiro. Vendia pedras preciosas. Exatamente, ele tirava suas pedras e vendia para os anjos, é isso que o texto está falando. Então é uma figura de linguagem que Deus nos dá para entender o que acontecia lá. Agora um outro detalhe importante aqui é que vai aparecer uma figura para o futuro, porque diz assim,
Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra. Aos olhos de todos que te contemplam, todos que te conhecem entre os povos estarão espantados de ti e vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Irmãos, aqui existe uma relação com o julgamento final, onde Satanás vai ser atirado no lago de fogo e as pessoas vão ver isso como testemunho da sua destruição, de que ele realmente não fazia a vontade de Deus, tá? Então, tem todas essas tipologias aqui. Um pouquinho antes, como eu falei do príncipe, você vai ver que diz que o Senhor vai mandar fazer uma lamentação ao príncipe de Tiro, e diz que ele vai, se exaltar, que a sua sabedoria é muito grande, que ele vai se exaltar até o céu, vai se assentar na cadeira de Deus. Você percebe que é uma relação do que o anticristo vai fazer? Que ele vai querer se exaltar e se assentar no santuário de Deus. Então o inimigo sempre teve esta questão de querer se engrandecer e parecer mais do que ele é. Então, se você tem em mente essa figura de que Satanás, ele era um oficial, ele era um querubim, que ele habitava as regiões celestiais e que ele tinha esse acesso diante da presença de Deus, agora você vai começar a perceber e a ver o relato nas escrituras de como foi a queda de Satanás, de como ele cai, né? Então, talvez uma das motivações que a gente pode introduzir aqui, mostrando que originou, que antecedeu a queda de Satanás, é justamente dado a soberba, né? E essa soberba, ela me parece que ela está conectada muito com a questão do conhecimento, né? Tanto que daqui a pouco a gente vai falar, ou eu, o Israel, um pouco melhor sobre isso, e a conexão que há com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando a gente lê aqui esse texto, que a gente estava lendo, acho que até eu li essa parte, diz assim, em Ezequiel, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura e corrompestes a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Você vê que, de certa forma, Satanás ele se torna soberbo, né? Mas existe uma questão conectada aqui com sabedoria, com a sabedoria que que ele tinha, né? Então nós vemos que, de certa forma, não é que Deus tente. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência. Mas é como se Satanás ele fosse provado, assim como os anjos, como se eles fossem provados por aquilo para que eles mesmos conhecessem aquilo que está dentro do coração, né? É como se a gente fosse olhar e os anjos, antes disso, eles também tivessem a questão de um livre-arbítrio, um poder de escolha, né? Então você vê que Satanás, ele vai se corromper por causa da sua sabedoria, por causa do seu resplendor, da sua grandeza, né? Ele corrompe os seus caminhos. E nós vamos ver esse padrão. Isso vai levar à queda de Satanás. E você vê que todas essas coisas elas vão voltar a se repetir. Por quê? Porque essa é a forma de Satanás agir, né? No Éden, por exemplo, nós temos ali a árvore da vida, né? O fruto da vida, e vocês vão ver que isso está muito conectado. Essa figura ela está conectada com Cristo, né? A árvore da vida, aquele que comer de Cristo, esse tem a vida eterna. Mas aí você tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha que propício, Israel, eu nem pensei, né? Mas nós temos duas árvores atrás de nós, né? E você vê ali que Satanás, ele vai influenciar Eva a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então você vê que novamente está conectado com o conhecimento. O conhecimento. E você vê que Satanás, por causa do seu conhecimento, ele quer se exaltar, ele quer ser como Deus. E é da mesma forma que ele vai fazer com a mulher, né? Ele vai dizer, olha, do dia que tu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus, né? Então você vê que a mesma coisa que levou Satanás a cair, vai preceder a queda dele, é o que ele vai fazer com o homem, também profanando agora um santuário terreno, vai fazer com que o homem também caia. Perfeito. Então, olha que interessante, só tá vendo que ela tá querendo dar cabeçada na filha lá. Ah, sim, mas lá ela se sente. Mas eu tenho medo que a gente correndo pra cá. Não. Olha que interessante, né? Você percebe o seguinte, irmãos, Deus ele não tenta ninguém, porém Deus, ele prova os nossos corações. Então lá no Jardim do Éden, veja, nós vemos que Deus deu todas as árvores para o homem comer.
Todas as árvores estavam liberadas para o homem comer, até mesmo a árvore da vida. Porém, Adão e Eva preferiram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha que interessante, Satanás ele foi tentado por meio da sua sabedoria e do conhecimento e da formosura. E nós vemos que Eva, ela quis comer daquela árvore porque a árvore ela dava sabedoria. Nós vemos que Eva, ela quis comer daquela fruta porque a fruta era boa para os olhos. Veja, a formosura. Então, a beleza, a formosura fez com que Eva e Adão quisessem se tornar como Deus, como a palavra fala. E Satanás, ele quis tornar-se como Deus. Tanto que ele vai dizer assim para Jesus: se prostrados me adorares, então toda a glória desses reinos será tua. Você percebe que então Satanás ele quer ser adorado, o anticristo vai se assentar na cadeira de Deus, o santuário de Deus, perdão, ostentando-se como fosse o próprio Deus? A mesma coisa que houve com Eva. Então podemos dizer que a sabedoria, a formosura foram a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é? O que é? Cachorro? Desculpa, tá tão legal. Desculpa. Os cachorros brincando. Assustou o bicho. Assustou, tava tão legal. Filmou eles. Eu filmei, eu peguei um takezinho aqui assim só pra te mostrar a gente no meio das ovelhas. Podemos dizer que a sabedoria, a formosura, foram um tipo de árvore do conhecimento do bem e do mal que Satanás quis, né? E aí ele vai o que? Cobiçar o ser como Deus. Você percebe? E eu quero dizer para você uma questão. Cristo diz que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o que são as obras do diabo? É a mentira, é o pecado, é a morte. Só que, irmãos, quando Deus ele dá as tábuas dos mandamentos, veja, as tábuas dos mandamentos, elas mostram uma série de leis que, na verdade, Satanás quebrou lá em cima. Então nós vamos ver que Deus diz assim que só deve haver ele como Deus, apenas Deus deve ser adorado. Você vê que Satanás quis ser adorado e provavelmente ele quis ser adorado pelos anjos. E ele se levanta, se exalta como Deus. Nós vamos ver que a Bíblia diz que não devemos cobiçar. Os 10 mandamentos falam para não cobiçarmos, e ele cobiçou as coisas de Deus, cobiçou o trono de Deus. Nós vemos que a Bíblia diz para não mentir. Satanás mentiu, ele profanou mentiras, provavelmente corrompendo as pessoas. Ele proferiu mentiras para Adão e Eva, dizendo que eles não morreriam. Percebe que então quando se fala dos mandamentos, na verdade, já falava de coisas que lá no princípio o próprio Satanás havia feito. Então Deus estava mostrando que aquilo que ele fez, nós também poderíamos ter feito. Mas como é que Satanás faz isso? Por que ele faz isso? Então vamos olhar um texto que está lá em Jó capítulo 4, verso 17 e verso 18, que diz o seguinte. Presta atenção porque que os anjos podem ser provados e tentados. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Veja, até os anjos têm imperfeições. No livro de Judas vai falar que anjos que deixaram o seu próprio domicílio se perverteram e pecaram contra Deus, e hoje eles estão aprisionados em trevas, em cadeias. Então os anjos também podem pecar. Por que eles podem pecar, irmãos? Porque eles são provados no seu coração e muitos acabam sendo aí reprovados. Por que eles são provados? Porque eles têm o livre-arbítrio. Então essa imperfeição deles é o livre-arbítrio. Os anjos podem julgar o certo e errado. E Satanás, por meio da mentira, ele vai corromper estes anjos. E estes anjos vão cair juntamente com ele. Então existe um texto que está em Apocalipse capítulo 12, verso 3 e verso 4, que diz assim: viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda arrastava, ou arrastou, dependendo da tradução, a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Olha que interessante. O dragão, irmãos, ele vai arrastar a terça parte das estrelas do céu. E nós vemos no próprio livro de Jó que estrelas é uma referência a anjos. Vamos ver que ali em Apocalipse, quando trata das trombetas, a quinta trombeta mais especificamente, vai ser dito que viu-se uma estrela caída na terra que abriu o poço do abismo. Ali era uma referência a Satanás. Então estrelas é uma referência a anjos. Então você consegue perceber? Então quando nós vamos ver lá que na multidão do teu comércio, veja a influência que Satanás estava exercendo sobre esses anjos. E ele vai mentir para os anjos, vai se fazer como Deus diante desses anjos, e ele vai corromper aqueles anjos. E ele vai agora ser expulso do jardim
de Deus. É interessante que querubins, quando você vai lá em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, nós vamos ver que justamente os querubins, eles estão lá com incensos, eles estão justamente com aquelas bacias de incenso, executando uma função sacerdotal, tá? Então ele tinha uma função sacerdotal, e por causa dessa função sacerdotal, mas que ele vai agora se exaltar por causa da sabedoria. Veja que Paulo fala que a sabedoria, ela incha. É importante você ter sabedoria, mas a sabedoria demais, não relacionada com amor e obediência ao Senhor, ela cria uma pessoa inchada. Quem foi que caiu pela sabedoria? Nós vemos que Satanás caiu pela sabedoria. Adão e Eva, querendo ser sábios, foram enganados e comeram daquele fruto. Nós vemos que Salomão, com muita sabedoria, ele fez o que era contra Deus, porque ele vai se elevar o seu coração. Então a sabedoria, quando não é utilizada de forma correta, quando não misturada com o conhecimento daquilo que é certo, vai fazer com que você se torne uma pessoa arrogante e você vai cair. Por isso que a Bíblia fala que a arrogância, a soberba, precede a queda. E Satanás, é o que aconteceu com ele? Tornou-se soberbo e caiu. É interessante que nesse texto que foi lido agora sobre Apocalipse, nós temos aqui várias etapas, né? É como se esse texto, o capítulo 12, ele estivesse narrando, ele fosse meio que atemporal. Ele não é um período específico da história, mas ele está narrando vários períodos da história, desde o princípio até o fim. Então, quando você lê ali Apocalipse 12, que começa falando sobre esse sinal, o texto ele dá indícios para nós. Ele diz assim, ó, viu-se um outro grande sinal no céu. Qual que é a expressão? Ele está no céu. Um dragão no céu. Aí ele diz assim, ó, que esse dragão, ele era vermelho, 7 cabeças. Isso aí são informações que ele vai falar depois dos reinos que Satanás vai ter sobre si, né? Porém, diz assim, ó, que ele arrastou a terça parte das estrelas. Então isso está nos relatando algo que aconteceu no passado. A queda dos anjos, quando os anjos se corromperam, ouvidos à influência de Satanás, né? Veja que aqui o relato é de algo passado. Só que de repente no versículo seguinte você já vai ter outra informação. O texto vai dizer assim, ó, depois de dizer que com a sua cauda ele arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Olha qual que foi a ascendência, né? O dragão está no céu e ele vai arrastar a terça parte para a terra, junto com ele, porque ele está caindo. O relato aqui é, Satanás está caindo e ele arrasta com a sua cauda a terça parte junto com ele. Logo em seguida o texto vai falar assim, ó, o dragão esteve em frente à mulher. O dragão estava no céu, ou seja, fala do período que Satanás tinha acesso à presença de Deus no céu. Agora ele é expulso do céu e agora nós vamos ter um relato que ele já sai lá do princípio, sai de Gênesis e ele vem aqui para o tempo de Jesus. A mulher aqui, ela vai dar à luz a um filho varão. Aonde que Satanás está? Ele está esperando para tragar, né, se pudesse, para tragar o filho varão. Ou seja, já mostra num segundo momento, né, um segundo take da história, Satanás na terra agora, né? E você vê que tudo que vai se desenrolar agora está ligado à mulher, ao descendente da mulher, aos descendentes da mulher depois, né? Mas você vê que é como se Satanás, que foi expulso lá no passado, agora estivesse atuando nessa nossa região, nesse nosso território. Então, isso é muito interessante, porque Deus já estava dando um vislumbre do que Satanás fez, do que ele faria, não é mesmo? Porque você vê de fato um relato da serpente que está no céu, é uma relação com Satanás na sua habitação celestial, apontando como ele sendo o príncipe das potestades do Ares. É um texto que não tem uma relação correta do tempo. Não é mesmo? Ali vê o poder dele que estava naquelas 7 cabeças. E esse poder das 7 cabeças ele vai ser relatado aonde? Lá quando ele vai tentar Jesus. E ele vai dizer assim, olha Jesus, se tu prostrado me adorares, então eu te darei a glória de todos esses reinos porque a mim foi dado. Então você precisa entender que ele não estava mentindo nesse texto. Jesus não repreendeu ele por dizer que tinha a glória dos reinos, não. Jesus repreendeu ele no sentido de que ele queria tentar ele para ele adorar a si mesmo como Deus. Então, de fato, quando o homem peca, irmão, a glória dos reinos, a autoridade desse mundo foi entregue para ele. Então, Satanás ele tem uma grande autoridade. E essa autoridade vai ser expressa nas 7 cabeças, que são uma relação com aquelas cabeças daqueles animais de Daniel 7. Então, existe essa relação aqui.
E Satanás, irmão, ele tem grande autoridade. Quando nós vamos para Gênesis, capítulo 3, vai ser dito que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Então vamos olhar aqui para a questão, irmão. Imagina Deus dessa profecia, olha, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Satanás entendeu que ele tinha uma grande autoridade. E que esse descendente, o que ele faria, tomaria a autoridade dele, por quê? Porque pisaria na sua cabeça. Só que, irmãos, Satanás ele não tem o Espírito Santo como nós, e as profecias não haviam sido reveladas ainda plenamente. Então dá para se dizer que essa foi uma das primeiras profecias da Bíblia. E quando Deus fala assim que a descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, quem ele vai entender que é mulher? Eva. Porque não havia sido revelado o mistério da esposa, não havia sido revelado o mistério da igreja plenamente. Então ele vai entender que aquela mulher ali era Eva. Então, quando diz que um filho da mulher nasceria e pisaria a cabeça da serpente, nós vemos que vai nascer Caim, vai nascer Abel. Primeiro que nasceu foi Caim. Provavelmente ele pensou, poxa, esse descendente da mulher é Caim. E quando ele viu que conseguiu corromper a cabeça de Caim, Caim escutou a palavra dele, ele pensou, não deve ser esse. Aí quando nasce o outro filho que é Abel, e ele vê que Abel era temente a Deus, oferecia o melhor para Deus, ele pensou, o descendente da mulher deve ser Abel. Então o que ele faz? Ele corrompe Caim, e Caim mata Abel. Por quê? Porque ele não havia percebido que esta profecia tratava do Filho de Deus que se manifestaria nos últimos dias. Isso vai acontecer depois também com Isaac em relação a Ismael. Ele vai pensar que Isaac seria o cumprimento da profecia, por isso ele vai levantar Ismael, para que Ismael pervertesse os caminhos. Depois nós vamos ver essa relação também com Esaú e Jacó. Deus faz as promessas para Jacó, então ele perverte Esaú como sendo primogênito de Isaac, e assim sucessivamente ele vem trabalhando por trás. Por quê? Porque ele sabe que um dia ele vai perder o seu reino. E basta nós olharmos lá para o tempo de Cristo. Porque, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse qual é a sua melhor arma, ou melhor, se você soubesse qual é a melhor arma do inimigo, e você estivesse no meio de uma guerra, você deixaria o seu inimigo utilizar essa arma? É claro que você não deixaria. Nos dias de hoje, por exemplo, nós sabemos que as armas mais fortes das nações são as armas nucleares. E constantemente as nações, elas até se ameaçam com essas armas nucleares, e sempre há acordos de paz para que essas armas não sejam usadas. Então, se você sabe que o seu inimigo tem essa arma, você vai fazer de tudo para que este inimigo não utilize. Quando Cristo esteve na terra, Satanás identificou que aquele poderia ser o Filho de Deus, e ele identifica que aquele cumpriria o mistério de Deus, a palavra de Deus. Mas na mente dele ele não tinha o conhecimento das profecias plenamente. Então ele pensou que Cristo cumpriria o mistério do reino de Deus quando ele estabelecesse na terra, naquele contexto, o reino de Deus. Mas ele pensou, olha, se eu matar este homem, se eu acabar com este homem, então estas profecias não podem se cumprir. Então o que ele faz? Ele agora faz de tudo para assassinar Cristo, porque ele tinha em mente que se ele assassinasse Cristo, ele acabaria com as profecias de Deus. Ele acabaria com o plano de Deus. Porque imagina, se você mata aquele que vai ser o responsável pelo cumprimento da profecia, você acaba. Mas ele não sabia que se Cristo morresse sem pecado e ressuscitasse, então ele venceria a Satanás. Então veja, porque ele não tinha o entendimento correto das coisas. E nós vamos ver que Satanás ele vai entendendo de pouco em pouco a questão das profecias, não como nós podemos entender que temos o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que aquelas pessoas que são filhos do diabo, elas não podem compreender as palavras de Deus, porque eles querem fazer a vontade do seu pai, que é o diabo, e o diabo não pode compreender as profecias. Porém, depois da revelação do Apocalipse, é dito claramente que o fim de Satanás seria no lago de fogo. E quando isso acontece, conforme o tempo vai passando, Satanás ele vai ficando mais enfurecido, por isso nós vemos mais iniquidades, porque ele sabe que o tempo dele está chegando. Então assim, veja como existe toda esta questão. Então, eu quero dizer para vocês, nesse vídeo não vai dar especificamente, que quando nós olhamos para a história de Caim, o que Caim era, mano? Não era um sacerdote? Então, nós vemos que Caim, irmão, ele era um sacerdote diante de Deus. Ele estava oferecendo sacrifício diante de Deus. E assim como Satanás teve o seu santuário, o seu sacrifício, a sua oferta profanada, veja que também Caim não pôde oferecer uma oferta correta, porque ele ouviu a Satanás, porém Abel ouviu a Deus e ofereceu uma oferta agradável. Então Caim, na verdade, Esaú, Cam, Ismael são representações não do futuro, mas representações do passado, porque neles existem características que foram de Satanás no princípio, que fez a criação cair. Então, olha que interessante, Caim não foi homicida,
Satanás é homicida desde o princípio. Nós não vemos que Cã vai ter a sua descendência maldita. Nós vamos ver que Satanás é aquele que é maldito entre os animais, como vai estar lá em Gênesis. Nós vamos ver também que Esaú, ele vai o quê? Profanar a sua herança. Satanás profanou seus santuários. Nós vamos ver, por exemplo, que Ismael é o filho da carne. E nós vamos ver que, por causa da queda, aparece a carne. Então são obras de Satanás. Então estes personagens retratam coisas que foram lá no passado. Você quer ver quem Satanás foi? Olha para a história desses homens. Eles profanaram aquilo que Deus trouxe. Então eu quero mostrar para você que isto de profanar o santuário, existe uma relação muito importante que Cristo vai desfazer. Então, só para a gente dar continuidade nesse gancho que o Israel comentou sobre profanação, você vai perceber que Satanás, ele tinha acesso ao céu, como a gente está demonstrando aqui. Satanás, ele vai profanar os seus santuários, né? Então ele vai ser expulso de lá, ele perde o acesso, mas você vê que no decorrer da história ele veio fazendo a mesma coisa, aquilo que ele sabe fazer, que é o profanar. E isso é tão interessante, eu já vou ler uma passagem, mas isso é tão interessante que você vai ver que lá no final é o que vai voltar a acontecer, né? Quando virdes o sacrilégio terrível, né? No lugar santo, quem lê entenda, você vê que o sinal que vai dar início ao período da grande tribulação, ou aquilo que a gente falou no vídeo anterior, né, sobre a ida para o deserto, está ligado à profanação de Satanás também, né, de Satanás, ou por meio do anticristo, que é o personagem que vai atuar por meio do poder de Satanás. Então você vê que isso está presente do princípio ao fim da história, da sua história, da história dele. Então, eu quero pegar esse gancho porque eu quero citar um texto que é muito interessante a gente entender. Quando a gente fala sobre o santuário celeste, que a gente falou lá sobre Moisés, que ele viu um modelo do que estava no céu, nós vamos ver que o autor de Hebreus, ele fala muito usando essa linguagem de um santuário e dizendo que Cristo, ele morreu para purificar um santuário. Mas veja que ele vai conectar não só a nós que somos templos do Espírito Santo, que vamos ser purificados pelo sacrifício de Cristo, pela obra da redenção, sacrifício expiatório, mas você vê que o autor de Hebreus está falando que Cristo, o sacrifício de Cristo também purificou o santuário celeste. Como assim? Vamos ler esse texto, olha só. Hebreus 9 vai dizer assim, ó, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, né, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, né, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então perceba que esse texto de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo uma alusão ao dia da expiação, aonde o sumo sacerdote, ele fazia expiação primeiro pelo tabernáculo, né? Ele entrava com sangue purificando o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, para depois fazer o sacrifício por todo o povo. Lógico, a gente sabe que tinha o sacrifício por ele, os sacerdotes, sacrifício pelo tabernáculo e sacrifício pelo povo como um todo, né? Mas você vê que ele purificava o tabernáculo. Aqui o texto de Hebreus, ele está dizendo que Jesus, com o seu próprio sangue, ele purificou o tabernáculo. E ele purifica o tabernáculo celestial, que é figura deste daqui. Por que será que Jesus precisou purificar um tabernáculo celestial, né? Será que isso não está ligado à profanação de Satanás lá no princípio, quando ele vai perverter parte dos anjos? Né? Quando ele profana os céus? Então a gente vê toda essa conexão, né? E você vê, é como a gente disse, lá no princípio houve uma profanação, no decorrer de toda a história ele vem profanando as coisas de Deus, e o ápice dessa profanação você vai ver que vai voltar a acontecer lá no tempo do fim, no período da grande tribulação, quando ele fizer cessar sacrifício e oferta e colocar lá o sacrilégio terrível, né? Olha que interessante, a gente pode ver essa relação da profanação e da purificação da seguinte forma. Quando nós olhamos para Êxodo, que Deus manda Moisés fazer um tabernáculo, o tabernáculo ele precisava ser a imagem do tabernáculo celestial.
E a imagem do tabernáculo celestial que existia, irmãos, nós vamos ver que existem algumas coisas ali que não eram da vontade de Deus. Haviam duas separações, a separação que era do pátio para dentro do tabernáculo e a separação do santo para o santo dos santos. E qual era a imagem que estava no véu, irmãos? Querubim. Era justamente um querubim. Então, quando Moisés ele tem a imagem daquele tabernáculo, ele vai ter uma imagem com querubins fazendo essa divisão. E a divisão nunca foi da vontade de Deus. Tanto que Deus fala que o que separa o homem de Deus são as iniquidades, e era o querubim que fazia essa divisão. Quando Adão e Eva pecaram e saíram do Éden, irmãos, o que estava na porta do caminho do Éden que não permitia que eles voltavam para o Éden? Havia um querubim ali que fazia essa separação entre Adão da árvore da vida. Então veja, a figura de um querubim fazendo a separação. Quando nós olhamos para o tabernáculo, para o Santo dos Santos, essa mesma figura está presente. Só que quando Cristo ele morre e ressuscita, o que acontece com o véu que está no templo, irmão? Ele se parte. Então você percebe que a figura do querubim está sendo tirada ali? E isto representa o que é a purificação. Hoje já não há mais separação entre nós para com Deus, irmãos. Então quando Cristo ele ascende, faz esse trabalho na cruz, a purificação é feita no sentido de que o véu é rasgado. E aquele véu ele tinha o desenho de um querubim para mostrar o que? A impureza que Satanás havia feito no céu. Nós não sabemos exatamente como é esta impureza, o que nós sabemos que isso era a mancha do que o pecado fez no céu. E precisou o trabalho de Cristo vir até o mundo, morrer, ressuscitar, para que aquela separação que havia lá fosse desfeita. Por isso que você não vai ver em Apocalipse uma divisão do véu, você não vê isso. Você vai ver que os elementos que estavam no lugar santo estão no mesmo lugar do Santo dos Santos. Estão todos no trono de Deus. Diante do trono. Diante do trono de Deus. Então Satanás ele fez sim esta impureza. Como fala lá, purificaste os teus santuários, profanaste, por isso Deus envia ele. Agora Cristo morre e ascende até os céus e limpa este trabalho, este pecado, como fala a palavra, para acabar com as obras do diabo. A Bíblia fala o seguinte, irmãos, que os homens foram vendidos por causa do pecado. Isso está no livro de Romanos, capítulo 7. Nós fomos vendidos por causa do pecado. E a nossa carne habita o pecado. E o que significa vender, irmão? Significa que você entregou alguma coisa pelo valor do dinheiro. Então, nós fomos literalmente comprados por Satanás por causa do pecado. E Cristo vem e nos compra com o seu sangue. Percebe? Nós tínhamos um senhor antes que era Satanás e hoje nós temos um senhor que é Cristo. Mas Cristo precisou comprar-nos daquele senhor para que hoje nós fôssemos seus servos e fôssemos filhos de Deus. Precisamos entender o seguinte, irmão, que Satanás, ele acusa as pessoas e este acusamento, esta acusação que ele faz é através da autoridade que o pecado causa na vida das pessoas. Então eu quero ler um texto para você aqui que vai trazer esse tipo de coisa. Diz assim, em Jó capítulo 1, então eu vou ler no verso 6 aqui o seguinte texto que diz assim: no dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou-lhe ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe e ele e a sua casa e tudo quanto tem, obra das tuas mãos? Abençoaste com os seus bens e multiplicaram na terra? Estende, porém, a tua mão e toca em tudo quanto tens e verá se não blasfema contra ti e contra a tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, Satanás ele tem uma função hoje, ele acusa as pessoas, por quê? Porque ele tem posse dos seus bens, ele tem uma certa autoridade sobre os seus bens. E aquele que ele não tem autoridade, aquele que é justo no Senhor, ele vai tentar para que ele possa ter autoridade. Irmãos, quando nós olhamos para aquele texto que está nos evangelhos, Cristo diz assim que havia um homem muito rico, e esse homem muito rico, ele se regalava nos seus bens, ele tinha muitas posses, e ele diz que ia destruir os seus celeiros, e destruindo os seus celeiros, ele ia fazer maiores para guardar os seus bens, para ele poder se regalar mais ainda. Então diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens guardado para ti? Você precisa entender, inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando que é como se Satanás ele tivesse prazer na morte das pessoas, porque quando as pessoas morrem, elas viram pó. Nós vemos que a serpente, ela ia se rastejar na terra e comer o pó da terra durante toda a sua vida. Representa o quê? Um tipo de se alimentar da morte das pessoas.
Nós vamos ver que a morte, o Sheol, o Hades, ele tem esta fome da morte e ele se alimenta da morte. E Satanás é como se ele fosse, entre aspas, um trabalhador da morte e ele encaminhasse as pessoas para o abismo. Então existe um vídeo aí que eu fiz, tá? Jesus pregou aos mortos, então você vê aí no meu canal, depois você vai entender melhor. Então Satanás, irmãos, juntamente com essa questão da morte, eles têm autoridade sobre aqueles que pecam, né, de pedir a alma dessas pessoas. Então nós vemos que diz assim: esta noite pedirão a tua alma, porque aquele homem vivia no pecado e Satanás pediu a vida dele, né? E Deus entregou a vida para ele, por quê? Porque aquele homem estava vivendo no pecado. Então o que nós percebemos aqui, irmão? Que Satanás, ele estava diante de Deus para inquirir ao Senhor, para pedir aquilo que era seu, para pedir aquilo que ele tem autoridade, que são as pessoas que estão vivendo no pecado. Por isso que Cristo fala que existem pessoas que são filhos de Satanás. Então, por isso que quando nós pecamos, coisas podem acontecer na nossa vida, bem quando muitas vezes nós somos provados. É interessante porque o pecado, ele dá legalidade a Satanás, né? A gente tem várias figuras que vão apontar para isso, né? Por exemplo, quando a gente olha para Josué, né? Na verdade é o livro de Zacarias, mas é uma visão de Zacarias sobre o sumo sacerdote Josué. Nós vimos que ali no texto que o Israel leu sobre Jó, esse texto de Jó, você vê justamente a questão de que Satanás, ele vai se apresentar diante de Deus, e num dia quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, Satanás também vai diante de Deus. Qual que é a impressão que eu tenho? Algumas coisas que a gente está tratando aqui é no campo da especulação, né? Mas a questão que a gente tem, qual que é a impressão? Satanás, ele foi expulso do céu e ele foi lançado à terra, ele levou consigo a terça parte das estrelas, né? Dos anjos, ou seja, anjos que também não guardaram o seu estado original. A partir de agora, a impressão que eu tenho é que Satanás, ele não tem esse acesso ao céu, mas que ele chegasse até as regiões celestiais, da onde a gente vive, aonde ele chegasse à porta do céu, vamos dizer assim, né? Usar essa expressão. E ali ele vai acusar, num de certos dias, né? Quando ele se achega à presença, até diante, né? Das portas ali, diante de Deus. Há esse relato nas escrituras que a gente vê dessa conversa de Jó, né, com Deus. Deus dizendo: tá vendo meu servo Jó? Né? E Satanás, a gente sabe, resumindo a história, ele vai inquirir, ele vai dizer: olha, mas também tu dá de tudo para ele, né? Tu cerca ele, dá coisa. Satanás, ele vai começar a falar que o homem não seria fiel a Deus se não fosse por aquilo que Deus dá. Beleza, Deus permite que Satanás tocasse nas coisas de Jó e, num segundo momento, até mesmo em Jó, né? Para que Satanás pudesse ver que Jó servia a Deus não por causa das coisas, mas por quem Deus era. Então ali nós vemos a fidelidade de Jó, né? É como se Satanás argumentasse diante de Deus que Deus não tinha gente que o servia por quem ele era, mas pelas coisas que ele dava, né? E Deus vai mostrar para ele que não, que existe um povo na terra que o serve por aquilo que ele é e não pelas coisas que ele pode fazer. Só que essa ideia de Satanás, de acusar, ou de querer, ela vai ficar mais clara quando a gente vê figuras como Zacarias e a figura de Josué, o sumo sacerdote, onde de novo nós vamos ver Satanás acusando, né? E é como Israel falou, é como se o pecado desse legalidade para Satanás. O pecado é como se ele nos vendesse, quando alguém peca, ele é vendido para o pecado. Então ele dá legalidade a Satanás. Quando Josué, o sumo sacerdote, ele tem ali alguma falha, a Bíblia não especifica qual era a sua falha, a sua impureza, veja que o anjo do Senhor, o anjo ali, ele vai purificar, vai tirar as suas vestes sujas e ele diz: veja que eu tirei o teu pecado. Mas o que Satanás estava fazendo? Estava acusando. Veja que ainda no Novo Testamento a Bíblia vai tratar de Satanás como sendo o acusador, o adversário, né? Algumas pessoas vão dizer assim que não, Satanás hoje ele está preso, principalmente quem vem daquela linha milenista, né, que não crê no milênio. Então ela vai crer que o período em que Satanás está preso é hoje, né? Mas isso é um assunto para a gente debater outro dia em termos de escatologia, né?
É como se Satanás estivesse preso e ele não pudesse mais acusar a igreja. Mas quando a gente olha para a Bíblia, né, isso é baseado em textos que Jesus disse, olha, o mundo agora vai ser julgado, né, e agora o príncipe desse mundo será julgado, né? Mas nós vemos que o próprio Paulo e outras cartas do Novo Testamento, eles vão falar que o mundo hoje jaz no maligno, ele continua pertencendo ao maligno. O príncipe das potestades dos ares, que atua nos filhos da desobediência. Satanás, ele ruge como um leão, querendo, né, devorar aqueles que vivem no pecado. Então não tem como dizer que Satanás está preso, não faz o mínimo sentido. Príncipe desse mundo. Exatamente. Né? Então assim, ó, Satanás, ele é tratado ainda como aquele que ainda governa, né? Como aquele que ainda acusa. Tanto que, ó, tem uma passagem, lógico, isso é antes da crucificação de Jesus, mas Pedro, você vê que Jesus, ele diz, olha Pedro, Satanás me pediu para te ir andar como trigo, né? Passar na peneira. E ele diz, eu deixei, mas eu orei por ti, né? O que a gente percebe, irmãos? Que no decorrer da história é como se Satanás ele chegasse diante de Deus e ele fosse fazer isso de tempo em tempo com a igreja. E no tempo do fim vai acontecer isso de novo. A igreja vai ser cirandada como trigo para separar a palha do joio, né? O trigo da palha. Né? O trigo vai para o celeiro, lá no final a gente vê essa colheita do trigo, mas quando há a colheita do trigo há também esse cirandar, né? A palha vai ser lançada no fogo. O que são essas figuras? Não é salvação para uns e condenação para outros? Né? Você vê que no decorrer da história tudo isso está acontecendo. Então essa é uma questão importante, você entender esse princípio de que Satanás é o acusador e que ainda hoje ele acusa a igreja, porque isso vai te fazer entender o que vai acontecer no tempo do fim, né? Então eu quero ler 2 textos. Eu vou ler os textos de Zacarias que o irmão falou e quero trazer uma explicação aqui que eu entendo. Depois a gente vai ler um texto do livro do Evangelho de Judas, não, da Epístola de Judas. Diz assim, em Zacarias capítulo 3, verso 1 a verso 5, diz assim: Deus me mostrou o sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para lhe se opor. No hebraico pode ser lhe acusar. Mas o Senhor lhe disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo, ou seja, um pedaço de madeira que está queimando? Ora, Josué, trajando vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Este eu tenho feito que passe a tua iniquidade de ti, e te vestirei de finos trajes. E disse: Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Eu pulei uma parte aqui no texto, mas diz que farei que passe a tua iniquidade. O que significa isso aqui, irmãos? Josué ali é o mesmo nome para Jesus. Deus estava fazendo uma referência aqui para Jesus, para o próprio sacerdote aqui, que tinha um sacerdote Josué, né, historicamente falando, mas aqui você vê que é uma referência para Jesus. E o que significa aquelas vestes sujas? É uma referência de Cristo tendo o seu corpo como nós no seu corpo, pecadores. E quando ele coloca aquelas vestes sujas, é Cristo pegando o pecado de todos nós, colocando sobre si. E quando aquelas vestes são tiradas, significa o nosso perdão dos pecados. Por quê? Porque todos os nossos pecados caíram sobre Cristo, e quando trocam as vestes, é o nosso pecado sendo perdoado. Entende? Então, Satanás estava ali contendendo por Josué, porque ele estava com aquele sangue, com aquelas vestes sobre si. E aquelas vestes, aquela sujeira, representa o nosso próprio pecado. Satanás estava o quê? Pedindo para Deus que ele tinha autoridade sobre o corpo de Josué, ou seja, o corpo de Cristo. Mas a iniquidade do corpo foi tirada. Então hoje, irmãos, nós somos justificados em Cristo. Satanás não tem mais poder sobre nós. Nós não estamos mais debaixo do inimigo, porque nós somos justos. Por isso que você tem um advogado. É como se o diabo ele fosse o procurador que vai acusar constantemente, mas toda vez que nós pecamos, Cristo apresenta o seu sacrifício, o seu sangue diante de Deus e diz: não, estes são justificados. Eles tropeçam, eles erram, mas eles são justificados no sangue de Cristo, no meu sangue. Então nós somos justificados e perdoados. Esta é a função do quê? Do advogado. E isso aconteceu lá no passado, vai estar no livro de Judas, que diz o seguinte, verso 9: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Vê a mesma coisa.
Quando fala aqui que Satanás estava brigando pelo corpo de Moisés, não é que Satanás queria um cadáver de Moisés, mas o corpo de Moisés é aquilo que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 10, que diz que nós fomos batizados na nuvem, no mar e em Moisés. Os nossos antepassados, no caso. Ser batizado em Moisés é que Moisés era a cabeça sobre eles. É como se as pessoas fossem corpo de Moisés e Moisés fosse o cabeça, uma tipologia com Cristo. Então é uma figura de linguagem para dizer que Satanás estava querendo tomar posse da congregação que estava lá. E quando diz que Satanás estava ali contendendo com o anjo para as vestes de Josué, significa que ele o quê? Que ele está contendendo para tomar posse daquilo que é do Senhor. Mas ele não pôde fazer isso porque nós estávamos debaixo do sangue, as nossas vestes, a veste de Josué, que representa aquilo que cobre o corpo, estava limpa. Então você precisa entender uma questão. Satanás, sim, ele contende, ele pede aquilo que lhe é devido. Então por que pessoas morrem? Por que pessoas morrem antes do tempo? Por que acontecem certas coisas com pessoas? Porque essas pessoas vivem uma vida pecaminosa, porque essas pessoas vivem uma vida na prática do pecado e elas dão autoridade para que Satanás possa requerir aquilo que é seu. Só que aqui você vê que Satanás não pôde requerir o corpo de Moisés, por quê? Porque na verdade eles estavam vivendo debaixo das leis de Deus em alguns contextos. Em alguns contextos eles recebiam o dia da expiação e Satanás não podia ter autoridade sobre isso, representando que o sacrifício que Cristo faria sobre nós, e nós não temos agora, nós não estamos debaixo da autoridade de Satanás, porém ele tem autoridade sobre o resto do mundo, ele faz isso. Por isso que diz que o príncipe da potestade dos ares atua no filho da desobediência. Então, o que a gente vai querer mostrar para vocês agora é o contexto do tempo do fim. Porque a gente começou esse vídeo mostrando Satanás no céu, Satanás sendo expulso e trazendo, arrastando após si a terça parte dos anjos. Satanás, durante o período que ele está agora no governo deste mundo, depois de ter enganado o homem, como príncipe desse mundo, como ele tem tentado, pedir ou requerer para si aquele que peca, que está debaixo do pecado, Então a gente vai querer mostrar agora o tempo do fim. E aí você vai ver que Satanás ele vai continuar caindo, É como se ele caísse até chegar lá no final, onde ele vai ser lançado no lago de fogo. Tendo esse pano de fundo em mente, todo esse contexto de Satanás, da sua queda, de tudo que ele viveu, de tudo que ele fez durante esse período até os dias atuais e o que vai acontecer no fim, eu quero mostrar para vocês agora os últimos acontecimentos que ainda estão para acontecer no futuro, que creio eu, próximos, Quando a gente lê Apocalipse 12, olha só o que vai dizer no versículo 7. Isso é depois que a mulher, então, a mulher é levada para o deserto, conforme a gente viu no último vídeo. E agora olha o que vai acontecer com o diabo. Houve, então, uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos, eles revidaram, Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão ele foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada de Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador. Veja que Satanás ainda era chamado de acusador, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E olha só, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Veja que essa expressão, o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, ainda é período de grande tribulação. É esse período, ainda estão vencendo desta forma, Porque não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Interessante esse texto. Algumas pessoas costumam pegar esse texto, irmãos, e colocar que houve peleja no céu, que isso foi lá no princípio, de fato, aconteceu no início. Mas esse texto especificamente, aqui do verso 7, irmãos, ele está falando de coisas que vão acontecer no futuro. Eu vou mostrar isso para você.
A primeira coisa que fala aqui que houve peleja no céu contra o dragão. E o dragão já não está falando mais da serpente especificamente. A serpente é quando era lá no Éden, quando os reinos não haviam sido formados, quando aqueles impérios do mundo não haviam sido formados. Mas o dragão ele já tem 7 cabeças, 10 chifres. Fala da formação de todas as coisas. E as pessoas que estão vencendo o dragão vencem pelo sangue do Cordeiro. Vencem pelo sangue do Cordeiro. E quando diz aqui foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, vê que diz que ele seduz o mundo, ele seduziu o mundo todo. Então veja que ele já fez o trabalho de sedução do mundo todo. Então na verdade aqui, irmãos, não é que Satanás está vindo do céu para a terra agora e vai estabelecer na terra, não. O contexto é justamente o contrário, ele está querendo ascender até o céu. E agora quando ele ascende até o céu, ele vai querer pelejar com Moisés para quê? Para tomar posse daquilo que ele acha ser dele. Então olha que interessante, ver a questão de Moisés aqui. Daniel capítulo 12 vai dizer assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande defensor dos filhos do teu povo, né? E naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então veja, lá em Daniel capítulo 12, Miguel se levanta e aparece o contexto da ressurreição. E nós vemos que aqui Miguel aparece e ele peleja com o dragão. E quando nós vamos para o livro de Judas, para a epístola de Judas, é dito que Miguel contendia com Satanás pelo corpo de Moisés. O que está acontecendo aqui é exatamente a mesma coisa, irmãos. Nós vamos ver que o mundo ele vai estar tão no caos, o mundo vai estar tão pervertido, Satanás, o engano vai estar tão pervertido naqueles últimos dias, que Satanás vai se achar no direito de requerir o mundo para si e a igreja de Deus. Por isso ele vai ascender até os céus para querer tomar posse daquilo que ele acha ser seu. E diante de Miguel, diante dos anjos de Deus, estes vão pelejar e vão demonstrar, não, estes estão debaixo do sangue de Deus. Por isso vai ser dito que eles venceram por causa do sangue de Cristo. Então Satanás ele vai mais uma vez ascender até o céu, mas ele não vai poder se achegar na presença de Deus e vai ser lançado para a terra mais uma vez. E aí sim ele não poderá mais ascender de forma alguma até o céu. Então você vê aqui, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também os seus anjos pelejaram. O que nós vemos que lá no princípio, como a gente mostrou, que Satanás, ele atirou a terça parte dos anjos para o céu. Agora ele vai ascender até os céus com estes anjos, para quê? Porque ele ia fazer exatamente a mesma coisa que fez com Jó. Ele vai dizer assim, olha, este povo te serve porque tu dá tudo para eles. Mas eles não vão poder fazer isso porque o sangue já demonstrava que eles eram justos. Então ele vai ser atirado mais uma vez para a terra e agora Deus vai dar autoridade para Satanás, para que Satanás faça tudo aquilo que fez com Jó. E agora vai ficar provado que a igreja servia ao Senhor. Satanás vai fazer tudo aquilo que fez com Jó, ela vai fazer com a igreja, porque Deus vai dar autoridades para Satanás durante 3 anos e meio. Então veja, Satanás ele vai ascender até o céu e ele vai ser atirado na terra, e depois nós vamos ver que na quinta trombeta ele vai levantar aquele espírito chamado de Apolion, chamado de quê mesmo? Abaddon. Chamado de Apolion, chamado de Abaddon, dentre os mortos. E aqui nós vemos uma referência da besta subindo dentre os mortos. Então ele vai fazer toda esta autoridade por meio daquele que nós sabemos que é a besta, que vai ser tipificado como o príncipe de Tiro, sendo Satanás o rei de Tiro. Por isso que fala que aquele homem ele vai ser dito, nossa, eu quero subir até os altos, serei como o Altíssimo, vou sentar na cadeira do Altíssimo. Essa é uma referência ao anticristo. Satanás ele foi até o céu para tentar requerir a igreja, mas ele não poderá, porque ele não pode mais ter autoridade sobre aqueles que Cristo comprou. É claro, irmãos, que a igreja ela vai estar vivendo num momento de apostasia, vai estar vivendo num momento de total perversão dos servos de Deus, que olhando para eles, Satanás vai poder requerir eles. Mas Deus, por isso, vai trazer uma restauração nos últimos dias, e esta restauração vai separar aqueles que são de Satanás dos que não são, ou seja, as virgens prudentes das virgens imprudentes. E aqui tem uma questão que a gente pode olhar como quando a gente olha para o pano geral de todas as coisas, né? Imagine você que você mora numa casa alugada, né? Você mora de aluguel e está vencendo, está expirando o tempo do seu aluguel, do seu contrato de locação, e você tem que devolver, né? A impressão que eu tenho, aqui é só uma figura de linguagem, né? Mas a impressão que eu tenho é que
Satanás, ele sabe que está chegando o final do tempo, né? A Bíblia diz que durante 6 anos, 6 dias o homem trabalha, o 7º é descanso, e tem todo esse pano de fundo que a gente fala, né? Durante 6.000 anos o homem estaria debaixo da escravidão do pecado, vendido ao pecado, mas o 7º vai falar de um milênio de descanso, né? De libertação, período de libertação. E é como se Satanás estivesse chegando no final e ele olha para a humanidade e ele vê: o amor de muitos esfriou, porventura achará o filho do homem fé na terra, né? Esse caos, e ele vai requerer e dizer: poxa, tu não pode querer impor o teu, né, estabelecer o teu milênio, sendo que está todo mundo, muitos estão em pecado, né? É como se Satanás estivesse querendo argumentar diante de Deus, o mesmo que ele fez com Jó, o mesmo que ele fez cada vez que ele tentou acusar alguém, né? E é nesse cenário que parece que Satanás ascende ao céu, né, com essa indignação, e nesse cenário parece que Deus vai permitir, Deus vai dar autoridade a Satanás, dizendo: você acha que não tem um povo que é santo, um povo que me teme, um povo que vai me guardar? Como aconteceu com Jó. E aí Deus vai permitir que Satanás ele faça o que ele quiser com a igreja, no sentido de não ter mais o que comer, né? A não ser que você coloque a marca da besta, no sentido de tocar até no nosso corpo, na nossa carne, né? Jó era no sentido dele ter chagas. No nosso caso vai ser muitos ao extremo de perder a sua própria vida, né? Mas lembre que Jesus diz, né, que nós não devemos temer aquele que pode tocar o nosso corpo, mas aquele que depois de matar o corpo ele pode jogar a alma no inferno, né? Então, a impressão que eu tenho é justamente essa, que Satanás ele vai de novo, assim como Pedro, né, pediu para se andar, ele vai tentar fazer isso com a igreja, com argumentação, acusação de que não existe uma igreja fiel ao Senhor no tempo do fim. Mas a questão é, Deus vai permitir, não só no sentido de provar a igreja, de fortalecer a igreja, mas para mostrar para Satanás que existe um povo que mesmo em face diante da morte não nega o Senhor no tempo do fim, assim como Jó. Amém, irmãos. Então, é claro que a gente poderia falar muito mais coisas que haviam para falar, que infelizmente o tempo não vai dar, mas espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de edificação para a sua vida, que você possa compreender um pouco daquilo que Satanás faz, o trabalho de Satanás, e talvez nós venhamos a trazer mais vídeos sobre esse assunto, tá bom? Quero agradecer a presença dos irmãos e dizer aí para que o irmão se inscreva no nosso canal e pedir para que vejam os nossos vídeos aqui do canal, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.